mistério que dura quase 2 meses. Mãe e filho, aqui ó. Você vai ver a imagem aqui que eu vou mostrar para vocês. Essas duas pessoas desapareceram. Não levaram nada. Roupas, documentos, remédios controlados que a mulher tomava. A família começa a levantar uma preocupação e aponta para a polícia o que pode estar associado a esse desaparecimento. E a pergunta é: o que teria levado os dois a sumirem sem deixar rastros? E qual é o ponto de interrogação? A família tinha uma dívida com agiotas. O repórter Leonardo Gomes foi até a casa da família para poder conversar e acompanhar essa história que vamos assistir agora. Um mistério que já dura quase 2 meses. Onde estariam Maria Auxiliadora da Silva e Fábio José de Souza, mãe e filho? Os dois não são vistos desde o dia 24 de junho, quando a idosa saiu de casa supostamente num carro. Ivone é filha de Dona Maria e irmã de Fábio. Ela conta que soube da última aparição da idosa por um vizinho, mas isso só foi acontecer semanas depois do sumiço. Como ela estava em São Paulo, não imaginava até então que a mãe havia saído de casa. Até porque Dona Maria conversou com a filha normalmente por cerca de 3 semanas, inclusive enviando áudios. Oi, filha, tudo bem? Como está você? Na paz do Senhor Jesus? Já está dormindo? Bons sonos. A paz de Deus. Segundo Ivone, em nenhum momento a idosa falou que havia saído de casa. Ela fora de casa e ela conversando normalmente comigo, sem me falar nada. As duas conversaram de tudo, inclusive do estado de saúde de Fábio. Em uma das mensagens, a idosa se queixa da fragilidade emocional do filho, que estaria inclusive com pensamentos suicidas. Fazia algum tempo já que ele estava com problema de depressão. Ele pega, se joga aqui no sofá e fica dia e noite. Fica até de madrugada. Ameaçava inclusive cometer suicídio. Ameaçou de cometer suicídio e não é a primeira vez. As conversas seguiram até o dia 16 de julho, quando Dona Maria enviou essa mensagem. A internet é ruim por aqui. Quando voltar para Curitiba, conversamos melhor. Estamos em Antonina, cidade do litoral do Paraná. Isso preocupou a filha. Afinal, por que Antonina? E que viagem foi essa? Ivone está sem respostas até agora. Os desaparecimentos de mãe e filho são investigados pela polícia, que já ouviu testemunhas e foi até mesmo a Antonina. Só que diz que não acharam nada. Aí me pediram mais 2 fotos, assim, nítidas, né, maior que essas, que eles iam deixar lá. O que chama atenção é que ela saiu sem uma muda de roupas, uma mala pronta. Aqui, por exemplo, a senhora consegue abrir pra gente para mostrar, ó, são as roupas dela. Praticamente todas. O que a senhora deu falta? Pouca coisa. Talvez umas saias. Mas poucas roupas assim. Sim, pouquíssimas. Aqui ao lado estão as roupas do seu irmão. Sim. Também, se ele pegou alguma, poucas. Uhum. Ou seja, não dá indicativo de fuga por muito tempo. Porque o guarda-roupa dele é... se faltar alguma coisa, é uma jaqueta, por exemplo. Além das roupas praticamente intactas, Dona Maria deixou para trás a bolsa com medicamentos. E não são poucos, dezenas de comprimidos essenciais para o bem-estar da idosa, que foram abandonados. Ivone tem tentado entender o que levaria a mãe e filho a saírem de casa assim. Ela tem uma única suspeita: as dívidas que Fábio tinha com agiotas. Eu perguntei 2 vezes para ele, eu falei: Fábio, quanto você deve? Porque se eu tivesse condições, se não era um valor exorbitante, eu queria até ajudar ele. Aí ele: não, porque eu tenho que fazer as contas, porque eu paguei tanto agora, aí semana passada eu paguei tanto, agora eu tenho que calcular para ver quanto está. Nas últimas semanas, Dona Maria e Fábio não entraram em contato com a família, não responderam mensagens e muito menos atenderam ligações, como se não existissem.
A exceção ficou para uma das contas bancárias da idosa. A polícia descobriu que um Pix de R$ 10.000 foi feito para um terceiro. Ivone afirma que esse terceiro é um homem chamado Douglas. Seria um amigo do irmão. Eu liguei para ele, depois que eu fiquei sabendo disso, perguntei, eu falei, Douglas, você recebeu 10 mil, por quê? Em que sentido assim? Daí ele hesitou, aí falou, não, eu vendi um terreno para o Fábio, próximo do Paraguai. Aí eu achei estranho ainda, né? Um terreno próximo, divisa do Paraguai, e fiquei na minha, né? Aí para a investigadora ele já falou completamente diferente, que o Fábio devia dinheiro para agiotas, então quando um cobrava ou quando o outro cobrava, aí ele pegava e emprestava dinheiro para o Fábio para pagar os agiotas. Para a família, nada faz sentido. Afinal, o que levaria a mãe e o irmão desaparecerem dessa forma? Tem horas que não entra na minha cabeça. Tem horas que eu fico sem saber o que fazer, sem saber aonde ir. Eu já fui em tudo quanto é lugar imaginável que eles pudessem ter ido. Só que não estão em lugar nenhum desses. Olha, uma coisa que me chama a atenção é que só essa semana aqui já são 6 pessoas envolvidas em mistério de desaparecimento. Os 4 que saíram do estado de São Paulo e que vieram para o Paraná, supostamente envolvidos também em cobrança de dívidas, sumiram. E agora a mãe do Fábio e o Fábio sumiram, desapareceram. Não tem uma pista sequer de onde eles possam estar. A polícia está nesse caso investigando, o Balanço Geral segue acompanhando também. Mas essa suspeita levantada pela própria família de que o Fábio teria contraído dívidas e que isso poderia estar envolvido, ou seja, seria o tema central dessa história, acende um alerta, um ponto de interrogação muito importante. Recentemente, nós trouxemos um caso também de uma mulher que teve a casa dela incendiada. Ela contraiu dívidas com o agiota, estava grávida, e o próprio agiota oferecia para ela dinheiro para pagar os juros. Então ela foi se afundando em dívidas. Pegou R$500 emprestado. Já tinha uma dívida de 6 mil. Estava tentando pagar. Os caras foram lá na casa e incendiaram tudo. Olha só, quem recorre à agiota é porque já não consegue crédito no banco por situações desesperadoras. E tudo bem se a pessoa está numa situação difícil e recorre a isso, desde que pague. Mas não é nada bem se a pessoa não conseguir honrar com esses juros que eles cobram. Vamos torcer para que o Fábio e a mãe deem notícia o mais rápido possível. A gente continua acompanhando esse caso de perto.